Olá! Hoje a gente vai mergulhar num argumento acadêmico fascinante, que é a ideia de que o movimento da nova era talvez não seja só uma tendência espiritual, mas sim uma forma completamente nova de religião. Uma religião secular. Para começar, vamos direto para uma ideia bem provocadora. Essa frase aí é de uma das defensoras mais famosas do movimento, a Shirley MacLaine. E ela já nos joga no centro de uma visão de mundo bem radical, né? A de que a realidade é, na verdade, uma criação pessoal. Isso, claro, desafia tudo que a gente costuma entender como crença e levanta uma questão central que já tem mais de um século, na verdade. Será que estamos vendo nascer um tipo novo de religião, uma que cada pessoa constrói para si mesma? E olha, essa ideia não é tão nova. O famoso sociólogo Emile Durkheim, lá no início do século XX, já imaginava um futuro em que a religião seria algo radicalmente privado. E alguns estudiosos, como o historiador Walter Hanegraaff, defendem que esse futuro chegou, e que ele se manifesta justamente no movimento da nova era. Ok, mas para a gente entender essa ideia a fundo, primeiro a gente precisa alinhar os conceitos. Vamos usar aqui as definições propostas pelo próprio Hanegraaff para deixar tudo bem claro. Primeiro, o que é religião com R minúsculo? Não estamos falando de uma igreja, tá? É qualquer sistema de crenças que faz uma ponte entre o nosso dia a dia e um quadro de significado maior. Algo que vai além do que a gente pode ver e tocar. Por isso o termo meta-empírico. Depois temos uma religião, agora com R maiúsculo. Aí sim é aquilo que a gente geralmente pensa. Um sistema específico, sabe? Tipo o cristianismo, o budismo, que tem uma instituição social por trás, como uma igreja, um templo. E, por fim, uma espiritualidade. Aqui a coisa fica pessoal, individual. É como cada um de nós manipula esses símbolos, sejam de uma religião organizada ou não, para criar a sua própria conexão com aquele sentido maior. Então, o ponto central é esse aqui, ó. A grande diferença está entre o que é institucional e coletivo, com regras e dogmas para todo mundo, e o que é individual e pessoal, com uma interpretação bem mais criativa e livre. Historicamente, a espiritualidade sempre esteve meio que amarrada a uma religião organizada. Mas o que o movimento da nova era faz é algo totalmente novo. A espiritualidade se torna autônoma, ela se solta de qualquer instituição. Vamos comparar para entender bem a diferença. De um lado, Jacob Boehme, um místico lá do século XVII. A interpretação dele era super pessoal, mas era sobre os símbolos coletivos do cristianismo. Do outro lado, a gente tem a Jane Roberts, já no século XX, que canalizou uma entidade chamada Seth. Ela criou um sistema do zero a partir de símbolos privados e fontes seculares, como ficção científica e psicologia popular. E aqui está a grande virada de chave. O Boehme estava reinterpretando um universo de crenças que era compartilhado por uma comunidade, para entender melhor a própria fé. Já Roberts estava basicamente construindo um universo de crenças privado, do zero, misturando um monte de fontes seculares. Certo. Mas se essas espiritualidades são tão pessoais e misturam tanta coisa, o que é que une tudo isso? O que impede que seja só uma bagunça de crenças aleatórias? A resposta, o grande centro que unifica toda a nova era, é o self, o eu. E esse self tem um mito central, uma história de origem, digamos assim. Começa com uma consciência cósmica, o tudo o que é, que sonha com todas as realidades possíveis. Por amor, ela libera esses sonhos, que se tornam indivíduos conscientes. Cada um de nós, então, seria uma faísca desse Criador, agora sonhando a nossa própria realidade. E a vida? Bom, a vida vira uma experiência de aprendizado para a nossa evolução espiritual. E esse mito central, ele nos traz de volta direitinho para aquela ideia surpreendente lá do começo. Segundo essa visão, cada experiência, da mais banal até a mais dolorosa, é uma realidade que o nosso próprio eu superior criou, como uma lição. Se a gente levar essa lógica ao extremo, até a experiência de estar aqui acompanhando essa análise seria uma realidade criada por esse eu superior de cada pessoa. A consequência lógica disso tudo acaba levando a uma ideia filosófica chamada solipsismo, a de que só a nossa própria mente existe de verdade. No fundo, cada pessoa fica isolada dentro do seu próprio universo simbólico que ela mesma criou. Então, o que acontece com a ética e com a moralidade num universo em que tudo é uma criação pessoal? O estudioso Gershon Scholem apontou uma diferença fundamental aqui. Os símbolos religiosos tradicionais eram vistos como verdades objetivas, sabe? E criavam um código moral para toda a comunidade. Já os símbolos da nova era são privados. Eles não criam uma obrigação moral com os outros. A única obrigação é com a evolução do próprio eu. E as implicações éticas disso são profundas.
O mal objetivo deixa de existir, vira uma ilusão. O sofrimento é só uma experiência de aprendizado. E os atos mais terríveis são vistos como experiências co-criadas pelos eus superiores, tanto da vítima quanto do agressor, para que ambos possam crescer espiritualmente. E é assim que a gente volta para a previsão de Durkheim. O que vemos surgir é algo inédito na história, uma religião secular do self. As crenças não vêm de uma instituição religiosa, mas são montadas a partir da cultura secular, criando um sistema de significado que é radicalmente privado. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora, sobre a base da nossa sociedade. No mundo onde a verdade é privada, o que acontece com os valores que a gente compartilha?